strong. Eu aqui vou falar, eu tô no meio de dois gigantes. Vocês aí não são não sabem o que é isso aqui não. Ao nosso saudoso Jô. E aí galera, boa noite. Não é o sofá do Jô, você viu lá? Ao nosso saudoso Jô, mas vai chegar lá. Mas gostamos aqui já da decoração. Você viu? Mais de 30 mil fraco não. Isso é trabalho. A produção aqui não brinca não. Mais de 30 mil pessoas na produção aqui. Você viu? Só um trabalho. Mas, meus amigos, vamos começar esse bate-papo. Não tem como não falar de eleições aí. Mas Brasília e Goiás estamos em Valparaíso, né? Goiás para o Brasil todo aí, internet aí. Mas Brasília e Goiás, onde a gente está aqui, estamos em Valparaíso. E Goiás para o Brasil todo pela internet aí. Seja bem-vindo. Mas, como é que ser um mundo patriota, jogador de vôlei? Como é que você vê, cara? Conheceu o mundo, né, pela seleção brasileira. Como é que você vê, cara, essa eleição? Como é que você vê essa polaridade aí? Dá uma explanação. Foi num crescente, né? Certo. Eu vejo da seguinte forma, essa coisa foi num crescente, né? Social aí de polarização. Eu acho que esse foi um movimento até natural, não ficar um fenômeno social aí de polarização. Você tende a não ficar em cima do muro, no meio. Você fica no meio, e não dá pra você ficar a pessoa taxada de meio. Então, em cima do muro, então ela acaba tomando um partido. E não dá pra você ficar perto do meio. Então, a tendência foi de ir polarizando, a imprensa também estimula muito, os meios de comunicação, as mídias, as pessoas que são formadoras de opinião acabam tomando um lado e o outro e puxam as pessoas. Cara, Rui, é engraçado falar de mídia, porque assim, você é um cara que viveu a mídia, jogador, mas porque hoje é jogador. Famoso. Você fala, às vezes volta contra você, às vezes nem aquilo que você falou, né? O cara que tá na mídia. Como é que lidar com isso aí, cara? Você sabe que tudo que você fala, às vezes volta contra você, às vezes nem aquilo que você falou, né? Como é que lidar com isso aí, cara? Porque tem muito jornal, muito artista aí. Tem time de artista, os caras, né? Tem muito artista que às vezes você fala assim, porque a cor do microfone era preta, não. E muita dessa coisa velada, o negócio era azul, era o diabo. E muita dessa coisa mesmo. Microfone dourado, já vamos falar disso aí. Já um outro assunto. Ouro é uma cor que atleta gosta, né? Ouro, né? Rapaz! Então, falar dessa coisa do microfone e da cor de ouro, né? A mídia hoje, mas assim, eu tem gente que a mídia hoje, você ser exposto na mídia hoje dá dinheiro, dá em evidência, e assim, é uma coisa que eu sinceramente não busco. O que eu busco estar em evidência positivamente para atrair clientes para os meus projetos. Hoje eu trabalho por conta própria e eu elaboro e gerencio projetos esportivos, muito ligado à coisa do social, mas sem filantropia, sem demagogia. Isso é uma coisa que sempre me atraiu desde que eu estava na faculdade de educação física há muito tempo atrás. E assim, eu sinceramente, eu procuro manter a minha posição para mim, e eu emito opinião quando eu acho que cabe. Eu não gosto de me meter em polêmica. Assim, na sinceridade, eu acredito no trabalho, eu acredito na sinceridade, eu acredito nas pessoas, mas eu não cada vez mais a gente quebra a cara, né, por acreditar muito nas pessoas, mas eu não deixo, eu não perco esse meu jeito e assim, não me meto, eu sou muito pelo social, mas assim, sou do lado esportivo e assim, não me meto a emitir opinião de assuntos que eu não domino. Vai falar de esporte? Então, quando eu falo de esporte, programa, começar a falar de vôlei, contar a história aqui. Vai falar de esporte? Nós temos umas 3 horas de programa. Começar a falar de vôlei, contar a história aqui.
é muito assunto. E é uma coisa que a gente gosta. E a gente gosta de falar o que a gente entende. A Leila Aparecida e o Hilda Gomes, de mandar um abraço aqui pro pessoal que está curtindo a gente. A Leila Aparecida, Hilda Gomes, Ingrid Matias. A mãe dela já faleceu. O pessoal curtindo a gente aí. Ela também é minha esposa, Dalva. Cara, a minha esposa, a mãe dela já faleceu. Ela, quando viu o jogo da seleção, ela ficava batendo palma na seleção. Era a coisa mais engraçada. É engraçado, cara. Ela deitava no sofá e batia os pezinhos. Coisa no palma na seleção. Era a coisa mais engraçada de ver. Era lindo de ver. Ela empolgava, gritava, aquela coisa toda, né? É empolgante demais, que é um esporte que você fica hoje com as várias câmeras, super slow e tudo, você entra dentro da quadra. Eles deram um close numa hora assim decisiva do terceiro set, o jogo que eu estava vendo, assistindo Polônia e Estados Unidos. Dá para ver lá dentro da close, vai assim, vai da pessoa, dá para ver lá dá para ver lá dentro da garganta da pessoa, enfim, você transmite tanta emoção, estamos muito bem, é difícil você ficar parado. É aquela coisa, você está torcendo para o seu país, né? Estamos muito bem representados, a gente está lá, todos os amigos aí de comissão técnica, que a gente cresceu junto, né? E a gente está lá e fala assim, poxa, aquele cara é meu amigo, está ali na posição de decisão, você fica fazendo aquelas orações ali, torcendo para que tudo dê certo, porque sorte também faz parte do jogo. Criado basicamente dentro do esporte. A Malhas e Bruno? A grande malharia que sempre ajudou o esporte como um todo, né? Mesmo você do modo mais distante um pouco, mas assim, basicamente dentro do esporte. É que foi essa evolução aí, cara. E aproveitando o gancho, e a eleição, o que você achou? Pode deixar de responder, não tem jeito, né? Principalmente como empresário, né? Empresário acaba que não pode ficar totalmente apagado de eleição de jeito nenhum, né? Então, a gente acompanha, mas de uma forma assim, mais de torcedor, né? Como de participante mesmo. E a eleição foi bem diferente, né? Acho que as expectativas eram quem é 13 ali estava empolgado que já ganhou, né? E as pesquisas falavam uma coisa e ninguém sabia se aquilo mesmo era verdade ou não. E quem é 22 hoje em dia tá bem assim, focado mesmo. Então acho que ficou realmente tudo em aberto. Acho que não tem como... É igual num clássico, né? Não tem como você dar um palpite assim, claro, né, do que se vai ganhar. Logicamente que a gente tem nossa opinião, né? O Brasil, querendo ou não, foi dividido. Sim. Uma área é 13, uma área é 22 e a gente está na área que particularmente é 22, né? Acho que assim, eu fiquei um pouco meio decepcionado com algumas situações de Brasília, porque Brasília a gente tinha uma expectativa que a votação seria diferente, né? Mas é uma expectativa, voto é voto, né? Voto só se decide lá no domingão e pronto. E assim, no esporte, o esporte ele indiretamente ele depende também da política, né? Porque o esporte ele tem que começar desde criança. Então, com bons projetos esportistas é que faz acontecer um profissional de alto rendimento igual ao Rui, igual um profissional mesmo que vai trazer medalhas para o Brasil. Então, assim, o apoio político dentro do esporte ele tem que ser cada dia mais acentuado. Então, esses projetos esportivos que traz aí crianças aprendendo a jogar vôlei, futebol, na massa, eu acho que assim, é difícil a gente falar um esporte que a gente não participou ainda. Acho que praticamente de tudo, de xadrez, ping-pong, futebol nem se fala, né? Futebol é no geral, futebol americano, de tudo a gente já fez uniforme, ou já apoiou, a gente já teve atleta chegando na nossa porta, batendo lá, pedindo um apoio para ir disputar um campeonato mundial e não tinha o dinheiro para ter uma camisa, para comprar uma passagem, entendeu? Então isso são revoltas que a gente que participa do esporte. Hoje a massa não está só em Brasília, mas também no Brasil, né? Você está viajando no Brasil inteiro. Sim. Qual o lugar hoje que você já foi mais longe, você acharia que não queria chegar lá com a Masa? Roraima? Roraima? Bem longe, né? Ô
eu não vou falar pro Rui onde já foi, porque já foi até pra coxinha, pra China, né, Rui? Mais de uma vez. A gente já vendeu o Paraguai também. Paraguai também. Paraguai e Uruguai também. Pô, fala do país. Sim, que coisa legal, sim, coisa boa. Mas aí você falou das eleições em Brasília. Brasília foi igual a Goiás, morreu no primeiro turno, né? Sim. A vida volta normal. Basicamente. Um mês de assim, suposta normalidade, né? Assim, passou a eleição, agora vai ser tudo diferente, mais ou menos, né? E como o Bruno falou, as coisas estão bastante imprevisíveis, né? Estão bastante imprevisíveis, até porque a gente não está aqui fazer críticas abertas, mas, como eu falei mais uma vez, não está tomando partido, mas saber que a opinião pública está sendo com uma tendência baseada em pesquisa, e as pesquisas erram assim, que a gente sempre escutou falar, 2 pontos a mais, 2 pontos a menos, mas 18, diriam não, né? 18, todas as, a que errou pouco errou 6 pontos, né? E se eu não me engano foram 8 ou 9 institutos de pesquisa, pesquisas encomendadas e publicadas. E eles vêm mudando de nome, né? É engraçado isso, né? Ibope, Datafolha, agora é IPEC, e acaba sendo a mesma coisa. Então você vê que a credibilidade está perdida, né? Isso aí é igual camaleão, você vai mudando as cores para ver se vai que de acordo com o terreno. Parece boate, né? Boate geralmente tem muita gente ali, aí eles vão lá, trocam o layout, trocam o nome para voltar ao público de novo. Então é muito complicado. Luiz, sei que rodou muito o mundo, vamos dizer assim. Muita gente fala muita coisa do Brasil lá fora. Você vê hoje as TVs, os grandes canais de comunicação hoje, fala que o Brasil, você tem contato até hoje fora do país, eu presumo, que fala que o Brasil está em marcha muito arranhada com a atual gestão, com o atual governo, que o Brasil vamos dizer assim, é colocado numa taxa de 0 a 10, está a -1 por causa do governo atual. Lá fora como é que tá? Porque uma coisa é o que a imprensa passa, outra coisa é a gente quando tem a fonte segura, né? Hoje em dia tem uma figura que está instituída aí, inclusive eu li hoje, foram pelo menos 6 desinformadores foram eleitos. Eu li por acaso na internet, eu te juro que eu tenho tanta coisa para fazer com os meus projetos que eu pouco tempo, mas você acaba, a notícia vem até você. Você não é aquela, olha, eu vou comprar o jornal, eu vou ligar a televisão. Você está na internet, está trabalhando, está fazendo pesquisa para material, enfim, alguma coisa que seja. Você está passando pelas páginas, as propagandas estão batendo em você, as notícias estão batendo em você, você acaba esbarrando o olho e vendo isso. Então tem muita desinformação, né? E isso acaba chegando lá fora. E quem não está vivenciando acaba comprando a ideia, né? A ideia de quem está desinformando as pessoas no final das contas. Acontece também muito aqui, porque senão não estava na moda fake news, né? Porque se cria uma desinformação, isso se alastra, você pega alguma coisa de alguém que te mandou que você confia, você pega alguma coisa, tu repassa, quando repassou fake news, né? Aquela coisa, por exemplo, confira, que foi uma coisa assim muito mal pensada, confira ou não, né? Confira e confirma. Se apertar, anula o voto, não sei o que, isso é fake, não é fake. Entendeu? Até... Semana eu vi uma propaganda, até acho que foi do Burger King, eu achei interessante. Perguntar para um pessoal, ali eu acho que foi assim, eu acredito alguma montagem assim, mas valeu a pena ver. Falou uma galera e falava assim, você vai votar em quem? Vai votar branco. Votar nulo, aí volta lá e confirma. Vai lá branco, confirma. Aí eles pediam lá no meio da rua um sanduíche. Aí traziam embrulhado, naquele papel normal e tal. Só que quando você abria para comer, só tinha pão e cebola. Eu já vi isso. Mais nada. Aí falou, pô, mas aqui tá horrível. Ah, mas escolheram por você. Você não escolheu. Você não pode opinar uma vez que escolheram para você. Você tem que comer o que tá aí e pronto.
Eu acho que é basicamente isso que está ocorrendo hoje. Concorda, Bruno? Sim. Isso sempre aconteceu, sabe aonde? Reunião de condomínio. Nossa! A pessoa deixa aquela meia dúzia de chato ir lá, desculpa pessoal, aquela meia dúzia de chato ir lá, deixa que eles resolvem lá, depois você não vai, eles resolvem por você, e depois você vai ficar reclamando que a vaga é do carro, que o vasinho na varanda, porque o porteiro não sei o quê, porque a minha vaga é da bicicleta, você não foi lá participar. É exatamente igual a isso. Depois te dão um pão vazio, um pão com uma cebola ardida sem nada, e você fica, ainda sai com mau hálito. Tem uma mensagem que fala assim, que você pode tudo, você só não pode ser chato. Sim. Né? Isso aí realmente é muito válido. Você tem como defender todos os lados, mas você tem que respeitar a opinião do próximo, né? Isso eu acho que é o mais válido, né? Sim. Então, eu acho que antigamente tinha aquela visão de petista muito forte, né? Realmente vestia a bandeira, andava com broche aqui da estrelinha. E hoje em dia isso também tem muito pro lado do Bolsonaro, né? Uhum. Então, assim, acaba que esse atrito ficou muito forte hoje em dia, porque realmente tem dois lados brigando pesado. Sim. Só que em cima dessa briga, eu achei uma eleição super tranquila, uma eleição que todo mundo vestiu, todo mundo falou a sua bandeira, mas todo mundo se respeitou. Eu acho que teve poucos casos, né, de problema assim, mais avançado, mais sério e tal. Eu acho que a eleição passada com o Haddad, eu acho que foi até um pouco mais problemática do que essa. Rapaz, realmente, é difícil você falar. Acho que aqui no Goiás teve bastante problema, Teve. Aqui parece que teve mesmo. Rui, vamos para as perguntas lá que o povo sempre faz e fica de fora. O pessoal fala assim, você já foi muito criticado por ser jogador de vôlei? Porque o povo tem que falar uma coisa, uma bolinha aqui, uma cruzinha aqui, aquela coisa, e quebra. Entendeu? Aí junta um negocinho aqui, não, aquilo lá é... Bom, gente, eu sou da época dos Trapalhões, aquilo lá é um rapaz alegre, vamos falar assim. É um rapaz invertido, né? Mas assim, já passou por esse preconceito? Já, ainda mais quando eu era garoto, que você ainda estava meio inseguro. Uhum. Mas assim, eu sempre tive umas garoto assim, sempre um pouco inseguro em algum ponto. Mas isso é uma coisa que até que tinha uma convicção assim muito tranquila, né? Porque na nossa época, antigamente dizia que o vôlei, que o homem joga futebol, o vôlei é esporte de mulher. Não tem contato, não sei o quê. E tem muito pessoal que joga, rapaz alegre, que nem você está dizendo aí. Enfim, assim, eu não tenho e nunca tive nada, nenhum problema. Tinha na minha época e tal, inclusive falavam da gente. Não tinha essa coisa de ajeitar a manga, não sei o que e tal, mas depois o pessoal falava assim, porque você joga assim, quebra a munheca e não sei o que para então eu falei, cara, então vamos fazer uma coisa. Tem treino amanhã, 7 horas. Te espero lá na porta do meu clube, você vai lá. Então você vai ficar em pé na linha de ataque, olhando para a rede assim para cima, na hora do bate-bola de rede. Então você vai ver qual é o efeito da munheca. Vai levar tanta bolada na cara em tudo que é parte. Aí eu falo assim, fica tranquilo. Antigamente, cara, eu na minha época de colégio, a gente jogava vôlei lá também, tinha esse campeonato de colégio ali e tal. Sim. Aí tinha aquelas jornadas estrelas, foi o Marcelo Negrão, não me engano, acho que é isso mesmo, Não, Marcelo Negrão era assim, um grande atacante e tal, a gente o conheceu depois, é bem mais novo que a minha. Porque do Jornada da Estrela era o Bernard. O Bernard. Grande amigo lá do Rio, e nós todos crescemos vendo as peripécias do Bernard. Peripécias não é fora da quadra. Fora da quadra também. Mas vamos deixar isso para lá. Vamos deixar quieto, vamos deixar abaixo. O que ele fazia com a bola. Para começar a própria jornada. Vocês não fazem ideia. Esse garoto. Era surfista ali de Ipanema e tal. E já via ele jogando. Nem me conhecia. Na verdade, achava o vôlei uma coisa impossível. Pegar, a gente já tinha tentado brincar, a bola cai, acaba o ponto, não tem graça nenhuma, né? A graça é justamente você dominar a força da gravidade que bota a bola para baixo toda hora. É verdade. E você vê uma jornada daquela, jogando dupla na praia, ele andava uns 3 campos assim, para o outro lado contrário da quadra,
E aquela jornada ali, aquela bola, ela ficava menor do que a lua no céu. Tô te falando. A bola subia, o desgraçado acertava a bola. É a mesma coisa que você... Eu acho que é mais fácil você pousar um avião num porta-aviões do que você pegar e dar uma jornada naquela altura, a bola cair dentro do campo. Você está dentro do campo, o campo é grande, 9x9 e tal, meio campo, né? Uhum. Mas é aquela tal história. Quando você está lá em cima, eu vou ter que aterrissar o avião naquele paletinho de sorvete ali na frente, que é o porta-avião, que é a pista do aeroporto. É algo assim impressionante. E no próprio ataque, enfim, o cara não está no hall da fama à toa. Entendi. Bruno, você passou por várias gerações, né? Verdade. Esportistas aí. Qual que mais que conseguiu te marcar? Realmente é do vôlei, futebol, como fala aqui, não. Eu gosto do futebol, eu não gosto do Kung Fu, aquela coisa toda e tal. Qual foi o que você mais marcou? Que você... Dentro da empresa, dentro da Amasa, que vai completar agora ano que vem 30 anos, né? Que foi fundada pelo meu pai e tem 16 anos que eu estou à frente. Assim, o futebol é diferente, né? O futebol realmente foi o que a gente já vivenciou, coisas assim bem diferente mesmo. Dentro do futebol, eu acho que o melhor mesmo foi quando a gente criou um time de futebol nosso, né? Criamos um time de futsal e a gente disputou a Superliga, que representa o Campeonato Brasileiro de Futsal. Atualmente, até hoje, eu acho que, se eu não me engano, já tem 6 anos que esse time não existe mais. Até hoje é o maior campeão do Distrito Federal da Taça Rede Globo, que é o maior campeonato daqui, representa futsal, o Campeonato Brasiliense de Futsal. Disputamos a melhor colocação do futsal de Brasília até hoje, é do nosso time também. Então, dentro do time, fizemos contratação no Brasil inteiro. A estreia do nosso time foi na cidade de Sobradinho. Foi o maior público do futsal do Distrito Federal. Foi recorde. O Falcão, foi o primeiro jogo do Falcão no time do Santos. Foi contra o nosso time em Sobradinho. Então, assim, foi uma história muito bonita, uma história muito bacana. Representou muito bem para o Distrito Federal. Infelizmente, a gente não conseguiu tocar mais devido a patrocínio, na verdade, né? O que pega muito Brasília é a questão financeira, porque esporte de alta performance, ele exige realmente um investimento alto. Cara, assim, eu vejo que não é só no Brasil, de modo geral. Nós temos muitos atletas bons, de ponta. Cara que você vê que tá num terrão aí da vida aí, tá na quadrinha velho de sabe o que for, de areia, e o cara não tem oportunidade. Demais, tem muito. Eu não tenho oportunidade. E aí o Brasil peca muito nesse ponto. Peca muito. Mas, voltando a falar do futsal, você estava falando, tem muita gente que fala bem assim, quando joga perto de uma vez, você fica, não sei se eu jogo ou se eu fico olhando o cara jogar. Ou o pessoal eu jogo ou eu faço selfie. Não, daqui a pouco sai uma história disso aí. Daqui a pouco chega lá, o cara me deu um olé. Não, mas me deu um olé porque eu queria tomar esse olé. Cara, tomei uma caneta do Falcão. Vou pagar uma cerveja pra todo mundo. Que maravilha, né? O nosso time aconteceu isso, né? Que o primeiro jogo nós perdemos, né? Levamos uma sapatada lá do Santos. Mas assim, o nosso time, como era um time novo, então aquele ali tava trazendo pra gente uma escola muito boa. O nosso time ele era reconhecido o seguinte: a gente entrava pra jogar, todo mundo falava, esse time é muito ruim, esse time só tem uniforme. Aí eu olhava e falava, mas já tem alguma coisa, pelo menos o uniforme que eu faço já tá bonito. Já tá prestando. O uniforme já tá legal, já tem alguma coisa. Então no decorrer do tempo, isso aí o time foi tomando corpo, porque um time você não tem como chegar ali, contratar todo mundo e já sair bonito jogando, né, Rui? Tem o entrosamento, o treinador, a questão de Brasília, a gente não ter experiência com um time de alta performance, né? Então isso aí fez muita diferença. Então a gente foi começando ali realmente devagarinho. E tem uma coisa chamada hora de voo. Que hoje, como eu já não jogo mais vôlei, eu estou no windsurf, todo mundo sempre fala para mim, cara, você é habilidoso, já fez um monte de esporte. Eu fiz um monte de esporte fora vôlei, né? E tal, mas cara, isso aqui é hora de água. Tem que entrar na água, tem que amargar ali, ficar boiando às vezes porque não venta.
E cai, levanta, ainda bem que é água, né? Porque não é kart, né? É que eu falo assim. Onde fosse patins, pô. Aí que era pior ainda. É a mesma coisa que andar de kart em pé, só que em cima da água. Só que quando você bate na água a 40 por hora, você sai quicando igual sardinha, né? Igual aquela. Então, mas eu tenho que salvaguardar uma questão aqui, de questão de patrocínio. Que hoje tenta-se. Eu estou dentro da lei de incentivo ao esporte desde 2011, 11 anos já. E assim, existe um mecanismo, existem outros mecanismos, Bolsa Atleta, existem iniciativas que são positivas. As pessoas precisam acreditar que as coisas realmente acontecem. Tem um caso aqui, outro ali, que ganha a manchete, e o que vende é notícia ruim, né? Dizer lá, não, o Rui está com o projeto lá há 5 anos ali, cuidando da garotada ali desfavorecida e tal, ensinando vôlei. O que isso dá de manchete? Nada. Fazendo mais que obrigação. Ainda está ganhando para isso. Quer dizer, não é nenhuma fortuna, mas a gente tem que trabalhar. E assim, o que me dá dó às vezes, a falta de casamento. Por exemplo, tá aqui em Brasília, como o Bruno está dizendo, a dificuldade que é patrocínio. Aqui tem empresas ricas, tem estatais locais. Tem. Né? Vide a camisa do nosso glorioso rubro-negro. Né? Então, assim, falta você canalizar para as ações que realmente acontecem, que são muitas. Tenho muitos amigos, talvez alguns estejam aí vendo a gente, já deixo um abraço para todos. Somos concorrentes entre si, mas assim, nós somos os maiores amigos, os maiores intercolaboradores para os projetos, que no final das contas a gente vê uma coisa maior, que é aquela garotadinha que está ali sem fazer nada, que vai ganhar um uniforme bacana e material todo novo. Vai ter um professor competente ali ensinando e educando, porque ali é a melhor sala de aula que tem. É uma quadra, uma piscina, uma pista, um campo. É melhor, porque assim, é que eu falo assim, a bola não mente. A bola não tem piedade, ela vem para você. Você tem que se virar. No caso do vôlei, né? Você caiu na piscina ou está numa pista para correr com tantos, você não tem como ficar antes do tiro de largada, negociar, não. Ali é meritocracia 100%. Total. Não é? Você fala assim, não, mas eu não tive chance e tal, mas será que não teve? Você teve sua chance, foi lá e mandou mal. Vive de resultado. Você vê, Alessandro, que dentro da própria política, quando se quer fazer bons projetos para se transformar a política encaminhando bons jogadores, encaminhando um esporte, você vê que dá certo. Porque a gente tem exemplo e vamos dar o exemplo e citar os nomes. Futevôlei, entendeu? Futevôlei, a Celina Leão, ela adora futevôlei, ela é a vice-governadora hoje atual, eleita, né? Eleita, e é uma baita numa política. Não é puxando sardinha nem nada, mas é trabalho, realidade. Sim. Se você vê o crescimento do futevôlei dentro de Brasília, é monstruoso. Tem vários atletas campeão mundial dentro de Brasília. Lana, o Bebeça, entendeu? Nossa, isso veio do berço Bela e Marcelinho, que a gente já patrocinou de várias vezes, entendeu? Então, assim, são atletas super, que são os campeões mundiais, que são apoiados devido a incentivo, entendeu? Ao bom trabalho que ela se faz. Então a gente vê que na política consegue fazer isso. Se eu estiver errado, vocês estão mais por dentro do que eu, pode me corrigir. Mas o futebol ele deu uma crescida em Brasília, começou a ter uma projeção legal em Brasília, depois que o Romário virou deputado. Então tinha os futebol, aquela coisa toda, mas não tinha aquela visão. Mas eu posso chamar a Celina do Romário de Brasília, então. Porque pra mim a Celina fez o grande diferencial. Porque assim, eu digo que o Romário começou com o negócio de futebol, quando ele foi deputado aqui, tudo mais, aquela coisa toda. Sim. Não tinha tanta visibilidade. Aí ele deu aquele impulsionamento.
Aí a Serena pegou aquele diamante bruto, Abraçou, deu aquela lapidada legal com e tá potencial. potencial. É isso aí. É um ótimo exemplo para a gente saber e a gente ver que a política influencia e dá certo. E dá certo. E assim, você pega. Esporte tem muito essa coisa do espelho, né? Você está falando em Romário, e eu também lembro do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho jogava futebol permanentemente na minha praia. No Rio. E ali, que eu sou do Rio, e eu passei muitas das vezes vendo ele jogando ali. Inclusive, os craques anônimos, que são até melhores que os jogadores de futebol, mas chama. Você atrai a mídia e você dá um impulsionamento, de repente. Hoje você pega. Os jogadores de futebol foram para essa modalidade que eu temo de falar o nome errado aqui. É o filho de uma amiga, é um craque disso, desculpem o termo, é ping-pong de futebol e mesa de ping-pong. Tênis de mesa. Futebol, fute-mesa, é porque tem dois diferentes, por isso que eu temo não falar besteira aqui. Mas assim, e outras tantas modalidades emergentes, não olímpicas. A campeã mundial é brasileira também, né? Fute-mesa. Cara, os talentos que tem, botou ali o pessoal, então chamou, então tem público, atrai patrocinador, você bota uma arena, um negócio que não custa caro, então você faz assim você surge uma modalidade que é mais do que beach tênis. Beach tênis começou, o pessoal jogando com uma bolinha de tênis murcha, lá na Itália, na praia de Ravenna, as redes de vôlei que ficavam lá quando acabava a temporada de vôlei de praia. O vôlei de praia começou com brincadeira, uma vez jogando um torneio de vôlei. Assim, pô, você teve na seleção, pô, você está aqui jogando, um cara jornalista, você está aqui jogando praia e tal, como é que é isso? Mas assim, dando a entender que quando se eu tivesse me rebaixando a jogar vôlei de praia, aí eu falei para ele assim, isso aqui é para começar, uma diversão ótima, porque eu estou de férias da quadra. Isso aqui é uma diversão ótima. E isso aqui ainda vai ser uma modalidade muito difundida com o Brasil, no topo. Eu não sou nenhum guru não, mas o nosso querido Bruno Schmidt aqui, que eu peguei ele garotinho quando eu vim para Brasília, ele era um garotinho. A gente jogava, e esperava ainda jogar com o pai dele, dupla, nos clubes aqui de Brasília, jogar dupla, esperar para jogar, para ele poder jogar com o pai, mais eu e mais algum que ainda queria virar para ele poder jogar. Ou virou que virou e ainda é campeão ali. Então, olha a história, menino. Você falou Schmidt, eu lembrei do Oscar Schmidt. Fizemos um uniforme para ele também. Na época que o basquete começou aqui em Brasília, no Planalto, né? Já a gente vai entrar nessa área aí, que eu gostei de coisa também da massa. Mandar um abraço aí pra minha mana, Gilvana Gomes, lá em Goiânia. O povo tá assistindo a gente aí, tá bem. A Linda chegou, ela e o Miguel, o meu filho Miguel. Beijo, pai, te amo, minha esposa linda. Maravilhosa, está em casa assistindo a gente. Beijo, te amo. Eita, minha boa. Aí, vamos lá. Você falou um negócio interessante aí. Quando você está de férias, você vai, jogador de vôlei de praia, vôlei de quadra, quando vai assim, ou vai fazer um futebol, ou vai jogar um vôlei de areia, é igual um cara que está se manter ativo. Isso, inclusive, tem em livro, né? Se quiser, tem teoria de treinamento. É igual um cara que está no campo, né? O cara tá jogando futebol de campo, tá lá o ano todo, pá. Quando sai de lá, por exemplo, o Neymar vem pro Brasil, não, vou um futebol de areia, vou no futsal. Pô, você jogando aqui, que não é diversão, pô, com outro qualquer. A férias dele é dentro do esporte. É com bola no pé, né? Com bola no pé. Se recomenda muito quando tá entre temporadas assim. Você eleger um outro esporte, vai jogar um tênis, ou vai pedalar, né, pedalar. Pô, pedalar é sensacional, nossa. Só não me chama de novo, mas tudo bem.
Anda pra caramba de bicicleta. É mesmo, cara? É, já pedalei com ele algumas vezes, Rapaz, já passei mal. Eu vou comprar uma bicicleta e vou ver se eu consigo começar a encarar, porque eu tô sedentariamente aí. Ruizão é fera, né? Só não pode comprar elétrica, né? Ah, tá! Que aí você faz o pedal assistido na subida. Faça Eu fui isso, pedalar com os elétrica, caras, né? pedal assistido. Uma baita ladeira, eu me matando, os caras tum. Aí você vai pedalar na mãozinha. É pedal assistido, né? É até positivo, assim, até para quem tá com mais idade, que no meu caso, né? Um dia eu chego lá, quando começa lá no final da trilha, depois de 20, 30 quilômetros, começa a cansar, aí tem uma subidinha, você dá uma ajudinha, não é lambreta. Você fazer assim, ela subir sozinha, é uma ajuda, né? Rapaz, eu não tenho essa experiência, mas deve ser, tem daquela hora que tá quase tendo cãibra na perna, né, de você dar um upzinho ali com um pedal assistido. Rapaz, eu vou te falar de pedal não tem como não falar do meu pai, né, Rui? Ah, nossa senhora. Ali é órgão. Meu pai é ícone. Meu pai acho que ele tá aí. Todo mundo passa vergonha. De Brasília, né? Todo mundo passa vergonha. Cara, eu e o Rui lá atrás e ele lá na frente. E para, e volta. Vai voltar. Você sobe a ladeira, se matou pra chegar lá, o cara volta. Ele volta e vai de novo. Bora, acelera. Ó, falar do Wilson do pedal, bicho, é a mesma coisa que você falou do Ayrton Senna, que ele vai lá, peraí, deixa eu dar mais uma volta aqui. Assim, vambora. É assim mesmo. Vai lá, busca o último, sobe tudo e ainda chega de novo na frente todo. E vai alguém passar ele pra ver, né? Quer uma corda aí? Meu Deus. Mas, Brunão, vamos lá. Você já falou do Falcão, então acho que é um ícone da futsal hoje, é um grande representante do futsal no mundo, né? De comparação. Mas qual foi os atletas hoje que a Masa já investiu, que a Masa já vestiu, vamos dizer assim, né? Vestiu de uma maneira de uniforme, já teve contato assim? Então, a gente já fez uniforme já para muito atleta mesmo, né? Eu costumo olhar os que tiveram uma representação assim, mais próxima realmente da gente. O Rui mesmo foi um atleta que eu conheci ele através da empresa, conheci ele como cliente, né, Rui? E aí a gente foi criando uma relação não só de cliente, não só profissional, mas como de amigo também, devido a várias conexões, né? A gente tem um pensamento muito parecido com o esporte. Então, assim, eu não poderia citar nenhum outro nome a não ser o Rui. O Rui é um cara que fala muito pouco sobre ele, e isso também é interessante, né? Porque às vezes é ruim a gente ficar falando da gente mesmo, né? Mas o Rui Fete na própria cabeça, é feio, né? O Rui é um atleta campeão olímpico. O Rui é um atleta, se a gente for falar... Eu fui na casa dele há uns dias desses atrás, né, Rui? E aí, quando eu cheguei lá, uma das primeiras coisas que eu vi foi a tocha olímpica. Porra, bicho, entendeu? Aí eu olhei e falei, como é que é isso aqui? Vamos agendar um churrasco. Não, aí ele abriu assim como se fosse uma cristaleira assim com as medalhas, né? Aí a reunião que a gente ia fazer quase não teve mais, né? A gente ficou lá olhando ele contando as histórias das medalhas e tal. Então assim, é uma enciclopédia. Esse tipo de visita você tem que fazer em 2 dias. Entendeu? Ou você ir, a gente vai vir aqui, vai acampar aqui, pelo lugar de que vai acampar aqui, porque é o seguinte, um dia só vão ficar babando as medalhas e a tocha olímpica. Vai ficar só medalha. Pô, essa aqui, pô. Aí, tem história. No outro dia que você não, já acabou o frisson, vamos começar a conversar sobre o projeto e tudo mais lá. Rui, igual a você, meu irmão, tem muitos atletas hoje que tá também envolvido nesses projetos, ou essa galera mais antiga aí, não, já pendurou. O futebol já pendurou a chuteira, né? No vôlei já pendurou o quê? A gente chamava assim, pendurar o Tiger. Tiger. É que essa marca da listinha assim, antigamente quando veio do Japão chamava Tiger. E era de outra marca, era o modelo e a marca, mas assim, o design, não o design do tênis, mas o design da marca continuou praticamente a mesma, né? Enfim, e a gente falava assim, pô, o dia que eu pendurar os Tiger, a gente falava assim, depois já que você está, depois que, e para respondendo a tua pergunta, assim, e temos alguns sim,
né? Tem um que é muito meu amigo querido, é o Leonide para Filho, Léo. Ele inclusive tem um instituto. A gente estou para começar um projeto aqui em Brasília via o Instituto do Léo. Olha que bacana! É uma coisa assim, ter mais confiança que isso é só, sei lá, ter confiança no pai, na mãe, no irmão, na esposa, na família. E assim, uma coisa que sou eternamente agradecido, também faz seus projetos. A gente volta e meia, troca informação, se ajuda e tudo. E é uma coisa assim muito bacana. Eu posso dizer, mas não diretamente na lei de incentivo, eu estou num projeto hoje, eu sou professor de vôlei exclusivamente para jovens surdos. Olha que legal! E eu já aprendi, vai sair na telinha ali, eu já aprendi. A, B, C, D, E, F e por aí vai. Eu sei o abecedário de Libras todinho. As palavras montadas, isso é muito difícil, precisa de alguns anos. Mas pelo menos eu já me correspondo. Eu falo assim, eu sou o professor chato. Sou eu, professor chato. Professor chato. Você estava concluindo lá. Eu estava falando num projeto de vôlei para surdos, que até falando em patrocínio, assim, a gente conseguiu pelas vias de muito trabalho do meu amigo Mário Xandó, que também é vice-campeão olímpico, medalha de prata olímpica de vôlei comigo. Pô, que legal! Ele é o patriarca aí nacional do vôlei para surdos, né? Tem um outro que é o Amauri, que é o patriarca do vôlei sentado. O Léo, que eu já me referi aqui, também já trabalhou demais com vôlei sentado. Então, assim, já voltando lá na Vaca Fria, falando o que os ex, pelo menos os meus mais próximos, estão fazendo, o Bernardinho e Renan, se pegar daquele time, nós temos um scratch ali de doadores de volta, é o give back, né? É o doadores de volta para o esporte. O que estão fazendo aí na quadra, né? Renan, Bernardinho, não era da equipe olímpica, mas Zé Roberto, enfim, é tricampeão olímpico, né? Você vê o cara falando, ele é assim, a tranquilidade em pessoa, a humildade em pessoa, é uma coisa, tem passado um programete aí com os bastidores das meninas e tal, mostrando o que é hoje, né? Não era os bastidores que era da gente. Era uma estrutura muito mais... Era instituinte, para não dizer pobre, era instituinte. Né? E, enfim, a gente abriu muitas portas, mas temos muito geração de prata, o medalhista olímpico em Los Angeles 84, tem muito reconhecimento nas gerações vindouras após a nossa, né? E que é assim até hoje. E que se fala, Jornada nas Estrelas foi marcado, 95 mil pessoas no Maracanã chovendo, né? Esses dias mesmo passou aí pedaço disso, volta e meia vejo na internet e alguém que mandou um pedaço do vídeo, foi quando o Bernardinho entrou para jogar. Ele entrava no fundo, ele jogava 4-2, ele e o William falaram não. Ele entrava no fundo para passar e para sacar, que tinha um ótimo saque, para passar, que tinha um passe muito bom, defesa e tudo. É um grande jogador de fundo. E era um levantador reserva. Essas coisas não acontecem mais depois do advento do líbero. E agora na cima tem 2. Então, é uma coisa que nunca mais vai acontecer. Tem umas coisas do vôlei que nunca mais vão acontecer, como acontecia antigamente. Então, vou deixar essa palavra aí pro amigo Xandó, que me convidou para eu ser o professor dessa garotada. Eles estão gostando muito, eu também, experiência nova assim. O Xandó deve estar vendo a gente agora, né? Com certeza. Bicho, eu quero você aqui, viu? Vem aqui tentar a nossa... a gente ainda não tem aquela poltrona assim do jogo, vai chegar lá, segura e vai chegar o cara aqui, viu? É o cara mais de boa do mundo e assim, deve estar aqui na próxima semana. Opa. Porque é uma clínica de 7 meses, é uma clínica de vôlei para surdo. Então, não é uma escolinha, é uma clínica de vem quem quer jogar. Inclusive joga gente que chegou ali a primeira vez, tem gente que for surdo, chegou um aluno pra gente que o surdo
total, profundo, que tem as gradações, né? E ele chegou para o profundo total e com os implantes e tal, e por causa de Covid. E teve comprometimento músculo-esquelético e tal, enfim, pelo comprometimento dos movimentos e tal, né? E chega para jogar e quase não está se mexendo, mas todo mundo tem muita compreensão entre eles com os níveis. Tem gente da seleção brasileira e gente que começou naquele dia, ou que voltou a jogar aquele dia, e uma mãe que já Deixa eu fazer uma pergunta. Diga. No vôlei, tanto no futebol como no esporte, né? Às vezes um vai fazer um passe pro outro, o outro vai, sai, deixa que eu pego, não sei o que, sai ali. Como é que seria você falar alguma coisa por surdo? Porque assim, tem que ter um raciocínio muito rápido e muito ligeiro, assim, fica muito mais do que a gente, que é tranquilo, não sei, que é normal, né? O normal que eu falo não é que são normais, é porque a condição deles da surdez. Outro dia teve um choque. E lá a gente, coisa quando eu coloco lá nos meus projetos lá dos objetivos do desenvolvimento social e tal e coisa, e a gente fala em igualdade de gênero, a gente bota menino jogando junto com menina. Não tem essa. E outro dia teve um choque, um menino com uma menina. Ah, mas é muito perigoso e tal, mas tudo acontece. Acontece e não muito. E não quer dizer, comigo, dando treino, aconteceu uma vez, a gente fala, e eles mesmo falam, não, tudo bem, isso acontece assim mesmo e tal. E tem os polos e os eventos de vôlei para surdos, campeonatos e tal, e coisa, e eles participam. Assim, a comunicação entre eles, entre um e outro, é diferente. Tem gente que eles falam que oraliza. Você está falando, ele não está ouvindo, mas ele faz leitura labial. Tem gente que tem perda parcial. Tem gente que tem implante, escuta tudo. Tem surdo profundo que não usa nada e não tem jeito, e é só por gesto mesmo, mal emite som. Então tem vários tipos diferentes, você aprende a lidar com cada um. Agora, as coisas, eu fiz uma brincadeira lá onde a gente está treinando no CF. Por acaso a gente está sendo muito bem atendido lá. CF é campeão demais. E pela amiga Kemi e o Marcelo Ottolini lá estão tratando a gente muito bem. E lá tem campo de badminton. Badminton é um campinho menor, como se fosse de tênis, só que encolhidinho, menorzinho. E isso você bota, como cabem mais campos, você bota a linha ao contrário. Então a linha acaba passando no meio do campo de vôlei. Eu olhei aquilo ali e falei, para ensinar as posições para os alunos, né? É que eu chamo de... O detalhe é que o Rui me coloca para fazer os uniformes, entendeu? Aí a gente tem que adivinhar os modelos, né? Aí pode crer. Aí o que acontece? Eu olhei aquilo assim, só que fica certinho, assimétrico, um campo de vôlei, as posições 1, 2, 3, 4, 5. Eu peguei, eu faço eles andarem, eu explico, faço eles andarem cada quadradinho daquele. Posição 1, que era o antigo saque, né? Posição 1, aí anda a posição 2, que você roda assim e conta assim, né? Posição 2, posição 3, eles andam em volta. Aí depois eu falo assim, olha para cima e tenta sentir. Você está sentindo que a linha está aqui? Isso é um intérprete, né? É um intérprete de Libras. O cara joga até muito bem vôlei e tal. Nosso querido Joab. E ele vai traduzindo e tal. E eu me virando aqui, eu acabo saindo de lá falando com as mãos, mas não falo nada com nada, né? Apesar de ter aprendido as letras. Agora, a próxima aula, eu fiz o alfabeto todo e botei no grupo, sabe? Aí eles vibraram do outro lado, passou de palminha pro professor, e aí o professor aprendeu. Fiz um vídeo fazendo um abecedário todinho, e eu falo assim, sem ler. Eu aprendi um jeitinho de falar, enfim. Como é que eu falei? Sem ler. Sem ler. Sem ler. Aí eu aprendi uma frasezinha assim. Agora, você não bota em prática, a gente dá essa clínica uma vez por mês, às vezes duas, você não bota em prática, acaba caindo no esquecimento. Mas enfim,
a coisa sai, eles se divertem. Todos eles estão melhorando. Quem está vindo mais assíduo está melhorando tremendamente. Então, meu querido amigo, eu fazia assim para ele, ó. Isso aqui é M, né? Assim, ó. Ele tinha um bigode. Bigode grosso. Por exemplo, meu sinal é esse. O que é isso aqui? R. Como eu tenho isso aqui marcado, eles falam assim, meu sinal é assim, ó. Professor, Rui. Aí eu falo assim, eu sou o I. Entendeu? Olha. Você viu? Assim, só um abraço aqui, tá muita gente falando com a gente. Opa, hoje. Vambora. A Gabi França, nosso abraço para todo mundo também. Gilva Lima, a Hilda Gomes, a Ana Maria Almeida, beijo. Todo mundo tá vendo a gente aí, beijo pra vocês. Mas deixa eu fazer, não sei se é pergunta ou se é alguma coisa assim. Vamos lá. A gente vê hoje vários treinamentos, vou colocar assim, séries e filmes. Quando a gente é moleque, a gente todo mundo tem um pouco de técnico, né? Não quer ser o técnico. Na época que eu joguei basquete, a gente jogava para treinar o pessoal meia quadra e botava 2 times contra um time para ter percepção e agilidade. No futebol, eu, Alessandro, achava que também poderia fazer assim. Opa, você tem uma meia quadra. Você vai diminuir a quadra, vai colocar o campo em meia quadra e você vai botar 2 com um goleiro só, mais 2 times contra um só. Os caras pegam agilidade. Porque se pegar um negócio maior, os caras vão ter uma visão maior. Aí vamos falar, pegar do vôlei, do filme. Hoje eu assisto lá em casa aquela série SWAT, eu acho massa. Assim, com o cara dá cobertura, aí o outro vai, chegou, o outro vai, chegou e tal. No vôlei, no caso aí dessa galera que tem problema de audição, dos surdos, não seria mais fácil que eu vou pegar a bola, jogar nas costas, sai que é minha? Não dá tempo. É por isso que eu brinco dessa divisão que eu chamo de terra cap. Eu falo, tem o terreno 5, terreno 6, as posições do campo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 6 jogadores, né? Então cada um tem sua posição. Então, aquele quadrado que ficou tudo pintado por conta da quadra lá de badminton, eu falo assim, o 5 toma conta disso aqui tudinho. Se a bola cair aqui, é sua. Agora, tem que tomar, eu só falo assim, tem que tomar cuidado a bola que vai no meio, vocês têm que olhar aqui assim, você está olhando para cima, mas eu sei que eu estou vendo o Bruno aqui, estou vendo o Alessandro aqui, e prestar bastante atenção, se treinar. E aí eu faço treinamento específico para isso, boto só o fundo, aí joga a bola no meio de 2. Não dá para dizer, deixa, é minha. Né? Você está lidando com um público que eles até imitam som e tal, mas não adianta falar que o outro não está escutando. Então, perceber e avançar na sua bola. E a gente treina e acaba que isso dá certo. Eles pegam a percepção de saber que até aqui está a minha linha e daqui para cá é a bola do Alessandro. E essa minha linha aqui, daqui para cá, a bola é do Bruno. Então, assim, tem dado grande resultado. E eu criei as ruas também, né, pessoal? Pode copiar aí na boca. Eu criei as ruas também. A direcionamento do ataque. Ataque vai na zona 4, a bola vai mais pequena diagonal, é a rua 4, porque é o cara da 4 que vai defender. Aí vai mais para o fundo, é a rua 5. Então, como se fosse ruas paralelas, que eu falo que não se misturam. Aqui no meio é como se tivesse prédio, essa rua aqui, você não mistura. Então, cada um pega a sua diagonal, um pouco mais para frente, outro mais para o fundo, e eles saberem que aquilo ali é dele. Aí eu de propósito bato na mão, tá vendo? Aí bato mais para cá. Não dá para quem está mais curto pegar uma bola aqui, você tem que chegar para cá, essa bola é sua. Aí a gente vai explicando. Assim, e eles têm muita vontade de aprender, né? Eles têm muita vontade de aprender e se aplicam. Nunca estão. Aí eu digo lá com o gestual lá do nosso querido Joab, falo assim, cansaço não existe. Eu esqueci como é que faz o gesto. Eu falo assim, cansaço que não existe ali. Não, queremos mais. Ninguém acaba o treino, que nem às vezes
né, garoto dito normal, tô cansado. Nunca. Pode ser a mamãe de 40 anos, pode ser o menino que tem 20 e poucos anos, ou o cara que é baixinho. Cara, tá assim, sendo uma experiência, um aprendizado até, né? Mesmo com meus muitos anos de vôlei, né? Tá sendo um aprendizado e tanto. Brunão, você que já fez uniformes aí para várias pessoas, vários segmentos aí, já pediram para fazer algum uniforme específico, assim, ó, uma cor pra tal coisa? O Rui faz isso quase todo dia. Por isso que ele tá rindo. Eu tô rindo daquela pessoa que a gente falou no carro, que queria uma modelagem lá, porque, pô, falar assim, cara, será que os atletas lá são diferentes? Né? Isso acontece muito. Muito. Qual foi o maior desafio hoje da Masa? Então, a Masa começou, eu até vi a mesa aqui, me lembrou até o início da nossa história, porque quando a gente começou a cortar a camisa mesmo, começou através da minha mãe. Meu pai tirou a porta de casa, colocou em cima de um sofá, e aí a gente comprou um tecido e virou uma mesa de corte. Então minha mãe cortava em cima da porta da nossa casa, praticamente, entendeu? Então disso foi evoluindo. Meu pai, um mega empreendedor, sempre foi muito dedicado. Visionário demais. Totalmente. E dentro disso eu cresci, né? Cresci dentro da empresa, eu sempre tive uma visão empreendedora, sempre gostei disso. Tanto é que eu acho que, eu falo de empresa, de comércio, eu acho que, sei lá, 12, 14 horas por dia aí, praticamente não para, né? É isso. Então, assim, com isso foi evoluindo, a gente começou no início a gente só vendia o tecido, depois a gente começou a fabricar também, e por ser do esporte, por gostar do esporte, a gente não só fabricava o uniforme do futebol. Eu jogava, meu pai também jogava, aí quando a gente começou a fabricar o uniforme de bicicleta para o ciclista, a gente começou a andar de bicicleta também. Então eu saía com meu pai, a gente ia nesse passeio ciclístico aí, inclusive vou até mandar um abraço ao meu amigo João, que está lá no Rio de Janeiro agora, que andou muito de bicicleta com a gente. Agora ele é bodybuilder lá no Rio de Janeiro, agora ele está querendo ser fisiculturista. Eu também. O Luiz também, que é um atleta do drift agora. Meus amigos é tudo atleta, só tem artista. Então, assim, a gente começou a andar de bicicleta. Andar de bicicleta. E com isso a gente conseguia entender qual é a necessidade que um ciclista tem dentro de uma roupa, entendeu? Uhum. O que aquela roupa pode trazer de melhor para ele? Porque existe detalhes de forma imensa, entendeu? A modelagem de uma roupa faz muita diferença. Tanto é que se você pegar a camisa da seleção brasileira, a camisa de jogador é uma, a do público é outra, porque eles não colocam bordado para não machucar no peito, para não pesar. A camisa ela é mais colada no corpo, até mesmo por causa da respiração. Então, assim, tem muito detalhe para você fazer um uniforme. Não é simplesmente você cortar, colocar lá e vestir e ficou nisso, entendeu? Para você ter um produto realmente de qualidade, um produto bom, você precisa realmente entender o esporte, né? Você tem que estar dentro, você tem que usar. Não adianta a gente querer fazer, o Rui fala do vôlei, ele fala a camisa tem que ser assim, assado, e os detalhes. E ainda tem a variação individual, né? Variação individual. Tem gente que não joga de joelheira de jeito nenhum. Tem gente que joga vôlei de praia, detesta botar boné e óculos. Tem gente, tipo eu, que não joga sem. Eu falo de uniforme porque é o seguinte, eu vim da área, tanto coletivo quanto country, né? Assim, dos anos década de 90 e 2000, da área sertaneja. E, cara, você quer ver, cara, o mais chato do mundo é cantor sertanejo. Os caras são assim, se o cara tá com a blusa igual a do Bruno, o cara subiu pra cantar no palco. Tá com a blusa igual a do Bruno. Aí ele viu o Bruno na plateia com a camisa, ele já vai voltar pra tirar, cara. É exclusividade. Entendeu? Tem um marketing na parada. No esporte acontece isso já também, sabia? Porque os caras chegam lá e ele quer um modelo exclusivo. Então a gente tem uma facilidade hoje em dia de se criar modelo com facilidade, né? O que tem de estampa. Faz de tudo. Fico chocado que tem de estampa e assim, a qualidade, a definição. Fica perfeito. A gente fez uma vez, até você perguntou isso, até respondendo isso indiretamente. Uma vez chegou um rapaz lá com um time de futebol que chamava Os Merdas.
Que isso? E tinha a foto. Olha a censura aí, pô. Essa parte tinha, Alessandro. Ô, Dei, já vi um negócio dos merdas, bicho. E tinha a foto lá, entendeu? Que é isso, cara? Acho que foi o uniforme assim mais marcante. Diferente, ou mais marcante que nós já fizemos lá, né? Então tinha mesmo a foto lá e tudo e tal. E pô, aí teve que executar o trabalho, né? Não teve pra onde correr. Mas aparecem umas coisas. E a estampa era como? Aquela igual aquele emoji do WhatsApp. Igualzinho o emoji do WhatsApp. Nossa. Tinha mesma coisinha. Aí você vai no triangular assim, Deadpool lá, o cara acha que aquele molde fosse um mousse de chocolate. Não, sem contar as frases, né? As frases malucas não dá nem pra falar, porque aparece, e tem coisa também que a gente até realmente censura, né? Entendi. Porque tem coisa que realmente não dá pra fazer, porque pedido tem de tudo quanto é jeito, né? Parece de tudo, de festa, de casamento, certo. Tem muita. Rapaz, estamos chegando no nosso bloco final, vocês viram que mudou aqui até o cenário nosso. Que é a pergunta de fogo agora mesmo que a gente faz pra pinga-fogo, é? Pinga-fogo. Mas antes do pinga-fogo, vou pedir pro nosso amigo Rui falar do microfone dourado que você queria falar. É assim, Dourado, hoje recebi uma grande notícia. Olha, eu não sei se o pessoal está acompanhando a gente, eu passei lá, a artezinha chamada aqui para o programa, o pessoal do BNI Piloto, que é um grupo de empreendedores, né? Uma coisa assim que é bastante significativa para mim, que eu já estou no meu 2º ano e eu consegui o máximo de pontos. Então o ouro é de medalha de ouro que eu ganhei hoje. Olha, amanhã tem uma reunião. Que bacana. Amanhã tem uma reunião, tô levando uma brincadeira, uma surpresa lá pro pessoal e estou muito feliz com isso. Em se tratando de um microfone dourado, eu estou aqui que eu não paro de olhar para ele. Porque uma das coisas bacanas que eu vivenciei e vivencio até hoje, cada vez mais, a coisa depois da pandemia está dando um salto aí bem interessante, que eu toco gaita numa banda. Eu brincava de gaita a vida inteira, o pessoal odiava, até porque eu não sabia tocar. Uma vez foi numa festa, eles botaram aquelas pastinhas de atum para tomar com a cervejinha ali na festinha? Patezinho. Botaram o patê para entupir os buracos para não tocar. Porque o cara tomava 2, 3 cervejinhas e achava que tocava gaita, o cara tocando. Porra, desliga, para com essa. Né, falando no grupo lá de futebol, para com esse troço. E fui no check-in em Brasília. Um dia alguém do vôlei descobriu, era amigo da esposa do cara da banda e tal, eu gosto. Aí fui lá, o cara me chamaram para dar canja. Eu entrei para dar uma canja, eu gosto muito de blues e tal, estava empolgado, mandei bem, aí comecei a acompanhar essa banda, chama Geriatric Blues Band, do meu amigo e irmão Paulo Coelho, não Paulo Coelho escritor, mas Sim. Paulo Coelho líder e baixista da Geriatric Blues Band, que até teve no show de quinta-feira que a gente fez no O'Reilly lá com casa cheia, muito, muito sucesso. Abraço lá pessoal do O'Reilly. Mas então, eu passei a tocar gaita direito. Você vai direito, tocar assim. Essa gaita no final, você vai encerrar o programa hoje com ela. Vai tocar agora não, você vai encerrar o programa hoje com ela. Esse programa encerrando com chave de ouro. Se eu não tocar gaita com esse microfone dourado aqui que tá olhando pra mim desde que eu sentei, nossa, eu não sossego. Pessoal, só tenho que agradecer a vocês pela disponibilidade de vir. A gente está com um projeto grande aí e vocês já estão cabeçados, fazer parte dessa trupe aí maravilhosa que é a Foco Produções. Né? Rui, mandar beijo para quem? Poxa, quem divulgou bastante hoje foi meu também amigo, irmão, era meu ídolo quando eu comecei a jogar vôlei, o Bonga. Repassou essas listas de transmissão, grupos e tal, passou para vários grupos aqui, para quem tivesse curiosidade de assistir a dobradinha aqui, atleta gestor esportivo com empresário atleta, né? E assim, obviamente para minha família, né? Pessoal, meus filhos moram fora, já estão no fuso adiante, já estão dormindo, mas vão
se ficar gravado, ela tá no já site está gravado, já está no site. Tá no site, vão assistir depois. No link lá. O pessoal da banda Delta BR, né? Delta BR. Banda Delta BR lá na arroba Banda Delta BR lá no Instagram. Meus queridos companheiros não de estrada ainda, né? Nós vamos sair para a estrada, mas companheiros de palco, né? E mas qual é o estilo de vocês? É blues e rock. O BR não é de Brasília nem de Brasil. Né? Nosso Brasil aqui tá bem mantido. Blues e rock. A banda nasceu que tem um estilo blues rock, sem o E no meio. Eu sou fã de blues. Depois a gente botou um E comercial no meio, que a gente possa tanto tocar blues como tocar rock. Mas rock heavy metal ou pop rock? Não. É assim, a gente mais faz blues do que rock. Entendeu? O blues, a gente bota um pouquinho de peso no blues e entra a minha gaita. Eu boto lá um efeito na gaita e tal e dá uma... Né? Brunão, manda beijo pra quem, agradecer a quem. Vou mandar um abraço aí especial pra minha família. Minha mãe que fez aniversário ontem, então mãe... Parabéns! Um beijão pra essa guerreira que sempre esteve à frente da empresa e que sempre foi nossa líder lá junto com meu pai. Mandar pra minha esposa, pro meu filho, pra o pessoal lá do Grupo VIPs, o pessoal do Rio de Janeiro, para todo mundo. E te mandar um grande abraço aí, muito obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Tá aberta a porta. Eles vão voltar aqui com 2 pessoas, mas são umas 4 pessoas. Eles vão ser sócios daqui. Tem o Rodrigão que é para vir, que é o chefe de torcida chefe de torcida do Flamengo, Rodrigão. Perfeita. Fera. Eu não mandei um abraço pra ele porque ele é flamenguista, mas tudo bem. E eu fui assistir. Eu fui assistir o jogo do São Paulo lá na sede com eles, o São Paulo ainda perdeu. Pô, bicho, fala do São Paulino, velho. Eu também, mas. Tô chorando pra caramba aqui já. Eu sou flamenguista, tô sempre sorrindo. E quando o Flamengo perde, eu sou rubro-negro. Porque aí tem Flamengo do Piauí, tem o esporte, tem lá que mais? O Atlético Paranaense. Entendi. Vamos lá para a pergunta bomba pro nosso amigo encerrar. A minha pergunta vai ser tanto pro Bruno quanto pro Rui. Então, aquele que for responder primeiro, vou botar o Rui para responder. Que o bomba passa primeiro. Já vai pensando. Que rufem os tambores. Nossa Senhora, eu tô tremendo. Maria Matias entrou. Beijo para você. O Pedro Guzmão, a Índia também, todo mundo aqui curtindo a gente. Vamos lá. Se você pudesse encontrar com o seu eu agora, encontraria com o Rui agora aqui, na sua frente. Mas é o Bruno aqui na sua frente agora aqui. Por tudo o que você passou até hoje. Por tudo. Vitória, derrota, alegria, tristeza, tudo. Percalços, apurrinhação, vontade de desistir, que já teve para todo mundo, e ninguém é diferente. Qual conselho você daria pro Rui e para essa galera que tá... O Rui mais novo, me encontrar mais novo, encontrar com o eu mais novo para dar conselho, rapaz... É assim, olha, eu vou fazer aquela coisa um pouco clichê de falar assim, eu faria tudo de novo, mas eu faria tudo de novo e assim, se hoje é aquela tal história, eu não tenho mais joelho, mas tenho mais cabeça. Se tivesse que jogar vôlei hoje, jogava de um outro jeito. Né? Eu daria uns conselhos em determinados momentos, né? A gente às vezes peca, acha que está com a razão e peca. Parcimônia. Eu acho que é um momento de polarização. Eu daria o conselho assim, falar assim, cara, perde a discussão, mas não perde a situação, não perde o amigo, não perde o relacionamento. Parcimônia, que todo mundo em determinado momento acha que está certo e passa da conta. Uma vez eu vi uma frase interessante, sei bem falar exatamente, mas a sabedoria da vida é você saber falar a coisa certa, no momento certo, para a pessoa certa, do jeito certo. Eu acho que é isso, tá? Me perdoando. Eu não sei também quem é autor da frase, não, mas se eu posso deixar algo entre aspas, sim, entre claro. Uma aspa, que é mais ou menos isso. Se você fosse contar o Bruno agora, na sua frente, ei moleque, já passou por isso um monte de coisa e tudo mais e tal,
O Bruno aqui é o mais novo da gente aqui. Então, o que você falaria aí, Bruno? Vou falar do meu ciclo, que é o empreendedorismo, né? Certo. Então, assim, se eu falar como se eu estivesse falando com meu filho. Então, eu acho que eu deveria ter... Eu sou um empresário muito conservador, né? Muito conservador. Eu vim dessa criação do meu pai e eu acho que se eu fosse mudar alguma coisa ou falar alguma coisa, eu acho que o empresário ele tem que confiar muito, ele tem que trabalhar muito, ele tem que ser tudo muito, entendeu? Ele tem que ser arrojado mesmo, ele tem que ir para cima, ele tem que confiar realmente na opinião dele, ele tem que fazer coisas que às vezes todo mundo acha que vai dar errado e ele vai provar para todo mundo que aquilo lá vai dar certo e no final isso dá certo mesmo. Então eu acho que assim, na minha visão de empreendedor, você realmente tem que ir para cima, você realmente tem que acreditar em você, logicamente de forma inteligente, né? Você também não vai ter uma ideia maluca e querer que aquilo ali entre de qualquer jeito. Você tem acesso a muita coisa do governo aí, o Sebrae, Senai, o Sesc e tudo, então você realmente estuda o que você quer fazer e vai para cima, acredita no seu plano. Eu acho que eu deveria ter sido mais arrojado ainda, mais para frente, mais empreendedor. Acho que conseguiria... de repente ir até mais longe. Pessoal, a gente vai encerrando, mas antes eu vou fazer os meus encerramentos e logo em seguida o nosso amigo Rui vai fazer aquele bluesinho na gaita e eu acho que é fera o cara. O cara é fera, bicho! É o seguinte, pessoal, falando francamente, vai ficando por aqui. Obrigado a vocês pelo carinho, pela paciência aí. Obrigado a você que está me ouvindo, que está me vendo. Obrigado pelo carinho de sempre. É o Brasil acima de todos e Deus acima de tudo. Porque Deus está acima de tudo. Sempre. Toda honra e toda glória para Ele, hoje e sempre. É o que nos rege e nos faz crescer. Obrigado por toda a Foco Produções. Só está aqui com a gente aqui até uma hora dessa. Beijo. E com vocês agora na gaita, o nosso amigo com o microfone, na frente do microfone de ouro. Vou mandar mais um último beijo também da Geração de Prata, o Badá, que está fazendo aniversário hoje. E mandando beijo para ele. Vamos trazer essa galera da Geração de Prata. Vamos, eles pintando aqui em Brasília, a gente traz aqui. O Xandó eu prometo trazer para falar mais do vôlei para surdos. Nós fica aí com vocês agora na gaita. Ui, Campos! Sentindo falta do tec do Alessandro, teu charada, o baterista. Agora. Tamo junto. Valeu. Tchau, gente. Até quarta-feira que vem. Beijo. Strong.